Sim, então vamos lá devagarzinho aqui, vamos pegando o ritmo aos poucos. Deixa eu ver o que eu vou trazer para vocês. Tinha 3 vídeos lá no Moodle essa semana. Aliás, tinha até um quarto ainda lá, que era um trailer do vídeo do Brad Pitt, mas os outros 3 falavam, né? A gente está começando o módulo aí sobre avaliação de desempenho. Avaliação... Tá, passar o trabalho para fazer em casa, né? Tá bom, meu Paulo. Vamos lá, então. Então, a gente vai começar a falar de avaliação de desempenho. Então, eu preparei aqui, ó, que eu peguei dos vídeos lá, trouxe um PowerPoint que eu preparei, que foi tirado de um daqueles vídeos que eu pedi vocês. Eu peguei um vídeo lá que eu achei que um assunto estava mais dentro do que eu queria falar com vocês. Aí eu vi que tinha lá também como é que chama? Esqueci o nome, meu Deus do céu, deu um branco aqui. Um materialzinho lá que tinha, falando sobre feedback, que eu achei bem interessante, um postzinho lá sobre feedback. Eu peguei um trechozinho, e no final desse materialzinho lá de feedback, ele falava de avaliação 360 graus. Eu vi que no material de vocês estava falando também coisa sobre avaliação 360 graus. Então, eu trouxe também um pequeno materialzinho meu, falando um pouco de avaliação 360 graus. E aí, eu tinha um trabalho também um trabalho legal sobre avaliação 360 graus. Então, eu acho que tudo casou, para que hoje a gente falasse um pouco sobre essa metodologia de avaliação, que é muito utilizada hoje. Inclusive, eu sei de empresas aí, por exemplo, GE, tinha um amigo meu que era diretor da GE, falou que lá só adotavam uma avaliação 360 graus e tal. Então, é um assunto que vocês precisam entender bastante, né? Vocês devem ter visto no material, eu gosto de pegar um assunto mais específico, porque o material é muito vasto. Então, o material, acho que você, aluno, esse curso, ele é um pouco meio à distância, você tem uma certa obrigação de pegar aquele material, dar uma lida em casa, aqueles livros que tem lá, né? Que aí ali está falando de uma forma mais abrangente sobre o que é avaliação de desempenho, os critérios das avaliações, como fazer a avaliação de desempenho. E aí eu gosto de trabalhar, pego um assuntozinho que eu acho que é um assunto mais moderno, que é muito falado nas empresas, e pego isso para trabalhar um pouco mais fundo com o aluno aqui. Que aí a gente se aprofunda num negócio. Deixa eu só desligar o meu WhatsApp aqui, senão ele fica fazendo barulho e me confunde, fica achando que é o aluno que está querendo entrar ou falar comigo, me atrapalha. Desliguei lá já. Então, vamos devagarzinho. Vamos primeiro, são 3 joguinhos de slide, mas são curtos, são poucos slides. E daqui a pouco eu mando esses materiais todos para vocês, lá no grupo lá. Não mandei com antecedência, porque eu estava ainda dando uma formatada, dando uma ajeitada. Vamos ver esse primeiro materialzinho que eu tirei de um vídeo, tá? Tirei de um vídeo lá, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. O que esse vídeo contava pra gente? Ele falava assim, tinha uma introdução, passa o slide, o cara falando, ó, avaliação de desempenho das empresas contribui para o aperfeiçoamento contínuo dos colaboradores, gera motivação, satisfação no trabalho, além de vários outros benefícios. Agora, a gente vai ver hoje aí uma série de critérios que a empresa precisa seguir, a gente vai ver um monte de coisas legais para a empresa seguir, para que ela faça uma avaliação de desempenho de forma satisfatória. Que isso aí pode, às vezes, ser um tiro no pé. Se for mal feita, eu falo, gente, porque não gosto de contar mentira para aluno, não. Tudo que eu falo aqui é coisas que eu vivenciei, eu vi. Né? Eu já estou indo aí para... Só aqui no Rio, 20 anos que eu estou trabalhando, só aqui no Rio, fora que eu trabalhei lá em Minas Gerais. Está fazendo 20 anos que eu mudei para o Rio, vim chegando aqui, já começando a trabalhar minha vida profissional, 20 anos aí trabalhei, e além de trabalhar em empresas, eu já prestei consultoria em várias empresas por aí afora.
Então, muitas situações que eu falo aqui, eu não estou inventando historinha na minha cabeça, não, eu vi. Então, pessoal, uma empresa, e lógico, eu não cito nomes aqui, né? Lógico, para não ser antiético de forma alguma, mas uma empresa que eu vi fazer isso no Rio de Janeiro, o cara lá, uma empresa pequena, o empresário, ele não tem tanto conhecimento na área administrativa, de RH, essas coisas. Ele tem uma outra formação, abriu uma empresa, a empresa dele estava crescendo, se dando bem, então resolveu fazer, viu em algum lugar, ou não sei se alguém falou para ele, ele leu, sobre avaliação de desempenho, tinha que fazer avaliação de desempenho dos funcionários, e resolveu adotar a avaliação de desempenho da empresa dele lá. E aí eu não sei se onde ele buscou informação a respeito, mas ele quis fazer meio que da cabeça dele e do gerente da empresa dele lá. Eles criaram uma metodologia de avaliação de desempenho, sem observar certos critérios, quando a gente estuda o assunto através de um bom livro de recursos humanos, né, e tal, para a gente entender realmente o funcionamento da coisa. O que aconteceu? Gente, o pessoal recebia suas avaliações de desempenho, seu feedback, sua coisa, e ficavam revoltadíssimos. Foi uma revolta na empresa. Quase que teve uma demissão em massa. O cara ia entregar a avaliação de desempenho para o funcionário, mesmo que era o cara mesmo que julgava lá e dava a nota para o camarada lá. Aí chamava lá, Joelma. Joelma chegava lá, Joelma, com a sua avaliação de desempenho aqui, você tirou nota 4. Joelma olhava aqui, tô brincando com o Joelma. Tô usando seu nome aqui. Aconteceu na empresa lá, o camarada era um excelente profissional. Como assim, nota 4? Ué, o cara ralando, gente. E eu estava prestando lá uma consultoria para a empresa, eu conhecia os profissionais, era uma empresa... Eu era conhecido do pessoal lá, por isso que eles tinham me chamado para dar essa consultoria. E quando eu soube desses troços, fui conversar com o cara lá e falou, cara, aqui, a empresa me deu uma avaliação, nota 4, de 10, na escala de 10. O cara foi revoltado. Aí eu não sei, sabe, que critério que o camarada usou para avaliar o funcionário com nota 4, o outro com nota 5. O mais bem avaliado lá ganhou um 6. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, gente, não sei que critério, né? Não é assim, a avaliação de desempenho, ela tem, a gente vai vendo aqui, né? Ela serve para uma série de coisas, dentre os benefícios que uma avaliação de desempenho traz para a empresa, dentre eles, um dos principais é a motivação, e não a desmotivação, não é? Porque se eu tenho um funcionário que ele merece nota 4, eu não vou nem fazer avaliação de desempenho, não. Eu vou mandar ele para o RH para desligar ele da empresa logo de uma vez. Véio. Que isso? Então, a avaliação de desempenho ela tem que ser observada, diversos critérios. E para que realmente é feita a avaliação de desempenho? Quais os benefícios que tem, os cuidados que se deve tomar? O que você não pode fazer? Como fazer uma avaliação de desempenho e tal. Então, para isso que a gente vê e estuda isso aqui. Se um dia você estiver numa empresa, for participar, você ter um conhecimento. E, gente, e aqui, infelizmente, eu sempre falo com vocês, né? A gente aqui, infelizmente, não tem tempo para chegar e se aprofundar no assunto mesmo. Para você sair do curso lá, né? Virou agora um expert realmente em avaliação de desempenho. Infelizmente, não é. A gente mostra para você as ferramentas, mostra o conceito, mostra a teoria, mostra como fazer. Agora, cada um tem que também fazer a sua parte, o aluno tem que fazer a sua parte, né? De olhar para esse assunto, aquele assunto das semanas passadas aí, assuntos importantes, treinamento, desenvolvimento, educação corporativa. A gente viu lá recrutamento, seleção. A gente está procurando dar para vocês todas as ferramentas. Agora, cabe o aluno pegar e falar o que eu preciso realmente saber disso aqui. Deixa eu comprar um livro, deixa eu pegar um livro na biblioteca. Né? Se o assunto interessou realmente para o aluno, gente, então compra um livro sobre aquilo, vai se aprofundar. Você tem internet aí, né, com Google e YouTube. Você digita no YouTube aí, avaliação de desempenho.
Você não consegue assistir o tanto de vídeo bom que tem no YouTube sobre o assunto. Digita no Google lá, avaliação de desempenho. Você não consegue ler o tanto de site, bons sites falando sobre o atão, né? Não é desculpa hoje o cara falar, não estou tendo dinheiro para comprar livro, eu estou meio sem tempo. Gente, não tem desculpa mais hoje para o aluno não buscar informação, né? Você tem seus horários de folga na sua casa, pega o seu celular, deita na cama lá, no próprio celular dá para você estudar. Para você buscar informação, vai ver um vídeo bacana, abre um site lá, senta, vocês precisam aprender a ir fazendo esse exercício de treinar a sua habilidade de ler. Isso eu acho que o aluno vai treinando isso ao longo da faculdade. Então, precisa treinar essa habilidade de você buscar buscar o conhecimento por si próprio. Você tem que ir se tornando um autodidata, né? Quando você termina sua graduação, faz um MBA, você vai ver isso aí. Você começa a se tornar meio autodidata. Você passa a depender, cada vez menos, você passa a ficar dependendo de um professor. Porque você já teve uma base boa, já teve um caminho bom, você já entendeu o caminho que você tem que seguir. Depois que você se forma, faz uma pós-graduação, você vai perceber isso. Você vê um assunto assim, você mesmo sabe aonde vai buscar mais conhecimento sobre aquele assunto e você mesmo consegue se desenvolver num determinado assunto sem depender tanto do professor. Porque quando o aluno entra na faculdade, ele ainda é muito dependente do professor. É a primeira faculdade que a pessoa está fazendo, né? Aí os professores aqui vão trabalhando isso com vocês. E aí você precisa fazer a sua parte também. Então, a avaliação de desempenho, ela, principalmente, gente, né? Desenvolvimento das pessoas. Ela serve, né? Eu tenho falado muito com vocês que as empresas, nós falamos treinamento e desenvolvimento, eu falei bastante com vocês, né? Falei bastante que as empresas de hoje, elas precisam entender, muitas já entendem, mas tem muita empresa que ainda não entendeu. As empresas modernas já entenderam que elas precisam fazer parte da construção de uma sociedade diferente, uma sociedade mais moderna, fazer parte da construção do país. Você vê o caos que o nosso país está vivendo hoje aí, gente, nós temos uma crise de saúde, está entrando numa crise medonha econômica e está vivendo uma crise política, né? Não estou aqui querendo julgar quem está certo e quem está errado, não vou entrar nesse mérito, mas nós todos precisamos ter consciência de que nós precisamos fazer a nossa parte na construção de uma nova sociedade. Então, uma avaliação de desempenho, quando é muito bem feita, um dos benefícios que ela traz é o desenvolvimento da pessoa. Não é simplesmente igual o cidadão fazia lá, já chegar a avaliar e dar uma nota para o camarada para desmotivar o camarada, não. É avaliar realmente, com critérios, montar um questionário. A gente vai ver avaliação 360 graus. Hoje não é à toa que eu trouxe o assunto para focar nele com vocês, mas é uma avaliação que é feita por diversas pessoas que convivem com aquele profissional. Então, você vai poder ouvir diferentes pontos de vista sobre aquele profissional que está sendo avaliado, né? Deve ser feito com todos os profissionais da empresa. Aí você tem uma avaliação mais criteriosa sobre aquele profissional, e aí tem uma forma de você passar isso para o profissional, mostrar para eles. A gente vai ver um pouquinho, né, mais para frente, mais detalhes, mas me antecipando aqui, essa avaliação, ela é para mostrar para a pessoa, mostrar também o que ela fez de bom. Não é só chegar e mostrar os defeitos da pessoa, não, e mostrar para ela o que ela precisa corrigir e mandar ela melhorar, não. Mostrar o que ela tem feito de bom para que ela possa aprimorar ainda mais aquilo e mostrar os pontos que precisam ser corrigidos, onde ela está errando, por que ela errou, o que ela precisa corrigir, como que a empresa pode ajudar a pessoa a melhorar, o que ela está precisando. Hein? Essas avaliações de desempenho vão mostrar também para a empresa o que a empresa precisa preparar de novos treinamentos para as pessoas. Né? Então, para você preparar treinamentos, o que a gente viu na aula passada, né?
falando de treinamento, desenvolvimento e tal. Como é que você vai preparar um treinamento sem avaliar o desempenho, sem saber o que as pessoas precisam melhorar, onde elas estão pecando, o que está frágil, onde precisa ser melhorado? Então, um dos principais objetivos dessa avaliação é o desenvolvimento de pessoas, né? Quem deve ser observado, saber quem deve ser treinado, saber se aquele treinamento é eficaz, está sendo eficaz. Você tem que ter uma metodologia de acompanhamento para verificar isso, né? Outra coisa, serve para motivação. Eu falei no início, essa avaliação de desempenho não pode ser, em hipótese alguma, da forma que essa empresa lá fez, que chegou, quase que gerou, foi uma demissão, mas ficou todo mundo revoltadíssimo com as notas que receberam, com a avaliação que recebeu. Não teve nenhum funcionário que foi bem avaliado na empresa. Não sei o que o cara quis fazer. E eu sabia que eram todos bons profissionais. Então, a avaliação de desempenho, ela vai ajudar a pessoa a se motivar, você mostrar para a pessoa o que ela precisa melhorar, para ela correr atrás daquela melhora, né? Que isso funciona realmente, quando é bem feito, funciona positivo, que a pessoa pensa, não, a empresa está se preocupando comigo. Peraí. Manda o quê? Querem que manda material para o Zap? Deixa eu mandar ele de uma vez aqui para vocês. Peraí. Então, principalmente, pessoal, ele tem que ser uma ferramenta para motivar a pessoa. Para a pessoa enxergar os erros dela. Eu estava falando com vocês semana passada, pessoal, sobre treinamento, desenvolvimento, essas coisas. Eu lembrei de um vídeo, não sei se eu falei com vocês aqui, se eu falei, não tem problema falar de novo, não. Eu até falei que ia mandar para vocês e não mandei, eu acho. Esse hoje eu lembro de mandar. Do Mário Sérgio Cortella. Ele falava que uma época da vida dele, ele foi subordinado ao Paulo Freire, que é um bambambam da área da educação, o Paulo Freire. Será ministro da educação, sei lá o que, secretário da educação de São Paulo, e o Mário Sérgio era abaixo dele. E o Mário Sérgio Cortella, que é um cara famoso aí, né, aquele barbudinho, gordinho, falando que quando Paulo Freire chamava ele para a sala dele, para chamar a atenção dele, quando dava alguma coisa errada, Paulo Freire chamava o Mário, vamos ter uma conversa aqui, que as coisas estão indo errado, a gente precisa corrigir. Chamava que estava indo para... Ele sabia que estava indo para ser chamado a atenção. Só que ele ia feliz. Ele ia feliz porque ele sabia que ele não ia ser chamado a atenção de forma desrespeitosa, que ele ia, na verdade, era tomar uma aula. Ele ia aprender, ele ia enriquecer o aprendizado dele. E realmente ele ia lá e Paulo Freire, na verdade, dava uma aula, Mário Sérgio Cortella, mostrando para ele o que tinha que ser corrigido, estava chamando a atenção dele, mas chamando a atenção de uma forma dentro da ética, do respeito, sem desrespeitar ele, mostrando para ele o que precisava ser melhorado. Quando terminava que ele saía feliz. Ele saía feliz daquilo ali, daquela cena lá, aquele episódio que ele passou lá sendo chamado a atenção, que ele estava sendo corrigido. Então, nas empresas, essas avaliações de desempenho também, elas têm que ser... A empresa tem, né, ela precisa corrigir o funcionário, tem dever de corrigir o funcionário. Só que tem que ser dentro de certos critérios, sem ferir, né, a pessoa, sem humilhar a pessoa, fazer com que ela enxergue aonde ela precisa melhorar para que ela tome as ações corretivas e a empresa se disponibilizar para ajudar a pessoa a melhorar. Aí isso se torna uma ferramenta de motivação, né? Com metas claras, é possível conquistar uma equipe que acredita na empresa, trazer a pessoa para dentro da empresa, fazer a pessoa vestir a camisa da empresa, mostrar para ela onde ela precisa trabalhar, o que ela precisa fazer. Quando você faz isso bem feito, a pessoa se torna mais comprometida, você engaja mais a pessoa, faz a pessoa superar seus erros, ó, que o autor aqui do vídeo está falando, né? Superar os seus problemas, encarar novos desafios, se comprometer com um desempenho melhor, no próximo, daí para frente, né?
Ó, isso tem que ser feito com base num planejamento, né? A empresa não tem lá a gestão por competências, né? Ela serve muito, isso tudo é utilizado, essas ferramentas, em conjunto, né? Você, quando vai fazer uma avaliação de desempenho, você também precisa saber quais as competências você vai analisar. Por isso que você começa lá atrás, você faz a descrição do cargo, descrição das competências. Como é que você vai analisar o desempenho de uma pessoa se você não tem a descrição das competências, do que ela precisa, né? Então, você vai criar sua avaliação de desempenho com base nas competências necessárias. Isso vai te proporcionar, quando é bem feito, essa análise do cargo, das competências, selecionar melhor o seu time, né? Porque numa empresa, a gente viu recrutamento e seleção, falando bastante de recrutamento e seleção. Eu me lembro que eu deixei bem claro para vocês, né, que a empresa hoje, as empresas modernas, elas estão buscando, tentando de todas as formas buscar os melhores profissionais no mercado. As empresas entenderam que as pessoas são a coisa mais importante que a empresa pode ter. Construir um capital humano, não é? A empresa, ela é feita de pessoas. Então, você precisa ter as melhores pessoas. E aí, você, diante das melhores pessoas, saber fazer os seus processos de avaliação de desempenho, e para que aqueles que sejam agraciados aí com promoções, tudo seja feito pela meritocracia. A pessoa vai crescer dentro da empresa através do mérito dela, pelas conquistas que ela realizou, pelo desempenho dela, através de uma avaliação justa, né? Essa avaliação, né, dessas grandes empresas aí que fazem a coisa muito bem feita, tem um RH muito bem estruturado que faz a coisa bem feita, não existe muita injustiça, não, porque a injustiça também é o que mais acaba com as pessoas, né? Privilegiando determinadas pessoas, usa um critério de avaliação para um e um critério de avaliação para outro, aí você tem aquela sensação que você foi injustiçado, e também está usando a ferramenta de uma forma equivocada, de uma forma errada. Gente, tem que haver comunicação. Avaliação de desempenho, tem que haver uma comunicação muito boa na empresa, né? Essa comunicação, ela tem que fluir de cima para baixo, de baixo para cima e horizontalmente também entre todos os departamentos. A gente vai ver a avaliação 360 graus, tem que haver uma comunicação muito bem feita e um feedback muito bem dado, né? A gente vai falar já feedback, o que é o feedback, como fazer feedback, o que não deve ser feito no feedback, para que o feedback seja feito da forma correta, né? Através do feedback. Você faz a avaliação, chama o profissional e vai rever com ele todos os conceitos, dar o feedback, dar o parecer de o que cada um avaliou sobre aquela pessoa, o que ela precisa melhorar. Isso precisa ser um sistema de comunicação muito transparente. Tem que haver uma relação de confiança, como o autor está falando aqui, não é? É igual lá o exemplo do Cortella com o Paulo Freire, era uma relação de extrema confiança. O cara chamava ele, vem cá que a coisa está dando errado. Ele sabia que ele ia ouvir, mas ia feliz, devido à extrema confiança que ele tinha. Um tinha uma confiança tremenda um no outro, não havia desrespeito, eram todos honestos um com o outro, comprometidos com o resultado, comprometidos com a qualidade, querendo dar o melhor resultado possível lá para a organização, para o Estado lá, né? Aí a coisa é bem feita. E também, gente, tem que observar a legislação, sem ferir nada da legislação, não é? Hoje em dia a gente tem que tomar um cuidado dobrado com tudo, redobrado, né, com tudo, porque a empresa precisa ter um sistema um plano de carreira muito bem feito, as questões de transferências de setores para outros, de promoções internas,
transferências para as outras unidades da mesma empresa, demissões, recompensas, comissões, qualquer tipo de ferramenta que você for utilizar, verificar se realmente você está fazendo aquilo de uma forma justa com todo mundo, sem ferir qualquer princípio legal, convenções coletivas de trabalho, né? Tem que ser tudo muito bem observado para que você não faça nada que depois você acaba trazendo um problema para a empresa. Tomou qualquer atitude que veio a ferir qualquer coisa da lei, depois o funcionário foi desligado, se sentiu injustiçado, você sabe o que acontece. Então, todo cuidado a ser adotado é pouco, tá? Por fim, o último slide desse primeiro PowerPoint aqui, avaliação de desempenho, considerações finais sobre um sistema de avaliação eficiente. Precisa ser neutro, né? As pessoas que estão ali imbuídas, né? A diretoria da empresa, o RH da empresa, que está lá fazendo o planejamento dessa avaliação de desempenho, ela tem que ser neutra, não pode deixar com que a sua opinião pessoal influencie no resultado do desempenho ali, né? Tem que haver uma certa neutralidade. Não observar que quando a gente fala de avaliação 360 graus também, saber avaliar se as outras pessoas que estão avaliando estão também avaliando de forma neutra, tá? Ser objetivo, reduzir a subjetividade. Tem que ser o mais objetivo possível. Não pode haver um tipo de avaliação que aí a pessoa depois ela não entendeu bem qual o critério que a empresa utilizou para avaliar ela, igual essa empresa que eu citei. O cara chamava lá e dava uma nota, ó, você mereceu nota 5. Mas por que não? A gente avaliou seu desempenho aí, deixou a desejar em alguns aspectos e tal. E pronto, mas não foi claro, não mostrou para ele o resultado da avaliação, os critérios que foram utilizados na avaliação, por quê, né, que a pessoa precisa melhorar, em qual área realmente ela precisa melhorar, o que ela precisa melhorar, por que ela deixou a desejar. Então, isso não pode ser feito de uma forma muito subjetiva, vaga, né? A pessoa tem que entender exatamente o que aconteceu. E, para isso, precisa ser processual, tem que haver um processo, uma metodologia. A empresa, o problema maior que, às vezes, acontece em muitas empresas por aí, principalmente empresas menores, é o que aconteceu com essa empresa. Os diretores viram isso aí em algum lugar, sei lá, se for algum curso que o cara foi fazer, que alguém falou para ele que precisava fazer avaliação de desempenho, ele botou aqui na cabeça e vai fazer, sem fazer em cima de uma metodologia. As metodologias hoje que estão nos livros, que são seguidas pelos processos de recursos humanos das grandes organizações. Então, é preciso que você estude o assunto, crie uma metodologia que venha realmente a trazer o resultado que é esperado. O resultado que venha contribuir para o crescimento da pessoa, venha contribuir para o desenvolvimento profissional e pessoal daquele funcionário e que venha contribuir para a motivação da pessoa e não ser uma avaliação de desempenho que venha de julgar o camarada ladeira abaixo. Para isso, ela precisa ser muito transparente com os seus critérios, né? Balanceado, observar todas as competências possíveis, né? Ser o mais balanceado possível, compartilhado. A gente vai ver já, né, como é que isso é feito, mas deve haver um compartilhamento, a diretoria com o funcionário, com o RH, as pessoas envolvidas. Isso tem que ser uma troca de informações, haver muita comunicação, né, dentro de critérios, com transparência, com objetividade, com neutralidade, aí você vai ter o resultado que você precisa. Tá? Então, esse era o primeiro ponto que eu queria falar. Vamos lá. Um outro assunto agora, pegando o gancho aqui do feedback. O que os autores aqui... era um infográfico, tá tentando lembrar o nome do negócio, um infográfico. Tinha um infográfico lá no Moodle, lá falando do feedback, eu achei interessante. Tá?
ele vem de encontro com coisas que eu já estudei muito na vida e que eu tenho até materiais que eu dou aula, mas eu quis pegar o material do site, o máximo possível do material que está lá no site, lá de vocês, lá, né? Para não ficar também misturando material demais. Então, o que nesse infográfico aqui, ó, os autores estão falando sobre essa avaliação de desempenho. A avaliação, ela é feita dando um feedback para a pessoa. Então, ó, você tem um feedback que é um positivo, objetivo a reforçar um bom comportamento, estimular a sua repetição, né? Um feedback positivo que venha mostrar de forma positiva os pontos positivos das pessoas, os pontos onde a pessoa precisa melhorar, né? Você tem o feedback corretivo, que tem como meta modificar uma conduta por meio de um discurso claro e justo, que ressalte as falhas sem ofender a pessoa. Então, olha bem que vê que até os autores aqui do infográfico tomam esse cuidado. Você tem um feedback positivo, chama a pessoa para realmente reforçar o bom comportamento dela, muito bem, falando, é isso que a gente quer, né? Nós estamos precisando de um profissional assim, quando você chama um funcionário na frente, elogia ele em público, né? Ou seja, em público ou em particular, mostra para ele que ele tem que continuar naquele caminho. Um feedback positivo. Agora, há em determinados momentos também, que você também precisa chamar a pessoa para corrigi-la, não é? Eu sempre falo nas minhas aulas de liderança, de RH, a empresa ela tem todo o direito de corrigir seu funcionário. Ela tem, na verdade, não tem o direito, não, ela tem o dever de corrigir o funcionário. Só que existem formas e formas de você corrigir seu funcionário. Eu digo que o autor tomou cuidado de terminar a frase falando, ó, sem ofender a pessoa. Então, esse Mário Sérgio Cortella, ele fala muito também nas palestras dele, ele fala que você elogia em público e corrige em particular. As empresas deveriam aprender, é fácil de fazer isso, não é? Vai elogiar uma pessoa, gente, então aproveita uma reunião lá e chama o fulano de tal, eu queria chamar aqui na frente, aqui, gente, eu queria aproveitar o momento aqui, que eu queria pedir a vocês uma salva de palmas, fulano de tal, que ele está tendo um desempenho acima da média, conquistou agora recentemente um contrato muito grande para a nossa empresa, eu vi o esforço que ele empenhou para conseguir esse contrato, que foi um contrato importantíssimo para a nossa organização. Então, eu queria pedir a vocês uma salva de palmas, todo mundo aplaude. Elogia em público, né? E quando tiver que corrigir, fulano, por favor, é igual o Paulo Freire fazia com o Mário Sérgio lá. Mário, vem cá, por favor, a gente está precisando conversar em particular ali. Leva lá para dentro da sala. Vai corrigir a pessoa, é você. Gente, eu falo para vocês das minhas experiências, eu já vi, não estou mentindo, não. Uma empresa lá que eu fazia um trabalho para ela lá, que a mulher chegava no meio do salão da empresa, na frente de todo mundo, e às vezes na frente de cliente, e soltava os cachorros no funcionário, e passava um sabão no funcionário, e às vezes era em vários funcionários, às vezes era num só, não, na frente de todo mundo. O funcionário se sentia assim, desculpa a palavra, é o cocô do cavalo do bandido lá, cara, uma humilhação total no meio de todo mundo. A mulher, sem maior pudor, chegava lá no meio de todo mundo lá e soltava os cachorros na pessoa. Isso acaba com um ser humano. É triste. Então, é uma coisa que jamais pode ocorrer hoje nessas organizações modernas. Isso jamais pode acontecer. Eu falo, você tem todo o direito de corrigir o funcionário, tem o dever. O funcionário não fez algo como deveria, algo deu errado. Você não pode jamais deixar que o funcionário continue fazendo a coisa errada. Aí você não... né? É verdade, isso eu já vi isso acontecer, é horrível. Horrível. Então, você tem todo o dever de chamar a pessoa e dar um feedback corretivo, que o autor está falando aqui, ó. Mas ela, sem ofender a pessoa, é mostrar para a pessoa onde ela está pecando, o que ela fez
o resultado que aquilo trouxe ruim para a empresa e mostrar para ela onde ela precisa melhorar e, principalmente, como a empresa pode ajudar. Está faltando, de repente, algum treinamento, a empresa, de repente, pode dar algum tipo de treinamento para você, para que você realmente faça a coisa correta, porque isso está prejudicando o andamento da empresa. Quando você dá esse feedback dessa forma, é igual o Mário Sérgio falava, eu saía de lá feliz. Saía da sala dele de uma reunião, tomava uma aula lá, ele me corrigia e eu saía feliz e motivado. Né? Agora, lá, o feedback ofensivo se caracteriza por uma fala desencorajadora e realça os pontos negativos e não propicia mudança. Ó, é aquele exemplo lá da mulher, dessa empresa lá, que ela chegava, chamava o camarada lá e humilhava o camarada. Sabe? Isso é péssimo. Isso você desencoraja a pessoa, você desmotiva a pessoa. E o que eu estou falando? Não propicia mudança. A pessoa não vai mudar por causa daquilo lá, não. Esses outros feedback corretivo, quando é bem feito, a pessoa fala, não, realmente eu errei. Não, peço perdão, peço desculpa, vou tomar as minhas ações corretivas aqui, prometo para a empresa que isso não volta a acontecer. Agora, o funcionário, né, vai tentar mudar. Agora, esse feedback destruidor, né? Uma outra coisa, pessoas, vocês precisam aprender, né, sempre que você for dar um tipo de feedback, mesmo que seja que o feedback corretivo, está chamando um funcionário para mostrar para ele suas falhas, para corrigir o funcionário. Gente, não chama nunca a pessoa para só mostrar os podres dela, os pontos negativos dela, não. Ressalte também os pontos positivos e comece pelos pontos positivos. É péssimo, né? Você é chamado... Isso aconteceu comigo. Eu 20 anos de experiência e você acha que eu nunca passei por situações assim? Não, gente, é terrível. Né? A pessoa te chama na sala, você chega lá, o cara já começa a descascar. Que está acontecendo isso, que você está fazendo isso, que está... Sabe? Já vai logo isso, a reunião inteira só esculachando os pontos negativos seus. Gente, você como gestor, por favor, principalmente como gestor de recursos humanos, mesmo que tenha que chamar a atenção, que corrigir uma pessoa, aprenda a forma certa, bacana de você fazer isso. Chama a pessoa e fala, olha, eu queria muito ter uma conversa com você, né, sobre algumas coisas que aconteceram. Né? Em primeiro lugar, eu quero saber, a empresa gosta muito de você como profissional. Nós, quando te contratamos aqui, a gente está, né, apostamos em você, você tem várias qualidades. Você é um profissional que nós estamos apostando em você. Você tem qualidades disso, você tem qualidades daquilo, né? Você tem os seus pontos fortes, isso, aquilo que você tem de bom. Tá? Só que, né, nesse momento, a gente está percebendo que tem alguma coisa que precisa ser melhorado. Então, que a gente queria te mostrar o resultado. Então, olha para você ver como é que foi a conversa. Você chamou a pessoa primeiro e já botou ela lá em cima, né? A empresa está esperando muito de você, a empresa está contando com você, você tem muito a contribuir para a empresa. Você, primeiro, né, ressaltou o lado positivo da pessoa, encheu a bola dela. Que aí ela vai ficar mais aberta a ouvir as críticas, do que simplesmente você chamar e já, pum, já vai logo fazendo as críticas e falando os ponto negativo da pessoa. Isso é péssimo. Então, aprenda. Existem formas e formas de você chamar a atenção. Existem formas e formas de você dar um feedback. E, né, é fácil de você aprender isso. Né? Olha lá, então, ó, os aspectos positivos do feedback. Objetiva o aprimoramento dos funcionários, motiva o colaborador, estimula a busca de melhorias, cria confiança e encoraja o aprendizado, aumenta a autoconfiança de quem está recebendo o feedback. Então, o feedback, ele tem que funcionar dessa forma aqui, ó. O feedback, essa avaliação de desempenho, quando você vai mostrar, dar o feedback para a pessoa que foi avaliada, vai entregar para ela o resultado da avaliação dela,
Um dos objetivos é ela buscar o aprimoramento do funcionário. Ele tem que, no final, falar assim, realmente, é isso aí, realmente, eu deixei realmente a desejar, mas eu vou buscar melhoria. Esse próximo ano agora, eu prometo que eu vou correr atrás, eu não vou deixar que esse erro aconteça novamente. Tem que servir para aprimorar, motivar a pessoa, não é? Estimular a busca por melhorias. A pessoa fala, não, realmente, eu reconheço, eu errei, mas eu vou corrigir. Esse erro eu não vou cometê-lo mais. Prometo para a empresa que de agora para frente eu vou fazer o possível e o impossível para buscar corrigir esse lado meu aí, onde eu estou ainda. Tem que funcionar dessa forma. E criar uma confiança, encorajar a pessoa a buscar realmente, né? Quando você recebe um feedback desse, você fala, não, eu agora vou correr atrás. Você se torna mais confiante. Agora, aquele feedback negativo lá, desencoraja a pessoa, desmotiva a pessoa, joga a pessoa no buraco, não vai estimular a melhoria. Aumenta a autoconfiança de quem está recebendo feedback. E agora, olha lá, o que não funciona no feedback. Você não falou, deixar de esclarecer os problemas. Eu já vi também situações em que o chefe chama a pessoa, esculacha, e a pessoa às vezes sai e nem entendeu direito o porquê que o cara está reclamando dela. Não é? Você precisa, para dar um feedback, teve avaliação, ter um critério. Onde ela errou? Mostrar, pontuar. Olha, deixou desejar aqui, deixou desejar aqui, deixou desejar aqui. Aqui você deveria ter feito isso, aqui você deveria ter feito aquilo. Mostrar isso claramente para a pessoa. Eu já vi a pessoa sair da sala, não entendeu nem muito bem o porquê. O cara lá, o que o chefe fez? Simplesmente chegou e reclamou. Feedback não é somente para reclamar do funcionário, é para treinar, né? Para motivar, para estimular a pessoa a buscar melhoria. O que não funciona? Diminuir a autoconfiança da pessoa. Desmotivar o colaborador diante das suas falhas. Que é uma coisa que eu falo muito também, gente, errar é comum. Você acha que o professor mineiro nunca errou na sua vida profissional? Gente do céu, pelo amor de Deus. A gente vive errando. Eu sou professor, eu tenho experiência, estudei muito na vida, li muita coisa na vida, mas, gente, nós somos seres humanos. Todos nós cometemos falhas. E você, como líder, você, como profissional da área de recursos humanos, tem que entender isso. Todos nós cometemos falhas. Né? O funcionário, mais cedo ou mais tarde, vai cometer falhas. Você não pode desmotivar o colaborador por causa das suas falhas. É mostrar para ele aonde ele está falhando, por que ele falhou, aonde ele errou, o que ele precisa fazer, como a empresa pode ajudá-lo. Aí você está motivando a pessoa. Outra coisa, aquilo que eu falei agora há pouco, ignorar os pontos fortes. Você chama o camarada e só esculacha. Né? Você só ressalta as fraquezas. Não, você, para chamar a atenção, chama a atenção, mas também ressalte também os pontos fortes. Ressalte também, porque, não, mas também o funcionário não está fazendo nada de bom. Então, peraí, então você não tem nem que chamar a atenção dele. Então, de repente, o caso é desligar o funcionário. O funcionário você não tem nada de bom para falar dele, é só chamar e só tem ponto negativo, só. Então, você tem que reavaliar. Reavaliar essa pessoa na sua empresa. Né? Então, com certeza, se o colaborador está lá na empresa, faz parte da equipe, você está contando com ele, é porque ele tem coisa boa. Alguma coisa de bom ele está fazendo. Sempre que for dar um feedback, ressalte também as coisas boas, para que amenize a hora que você for entrar nos assuntos, nas fraquezas dele, onde ele precisa melhorar. E olha lá, o que não funciona? Apenas culpar o colaborador. Gente, sabe o que é interessantíssimo? Que eu já li muito, eu estudei muito liderança. Estudei muita coisa de liderança.
Tinha um livro que eu li que o cara falava um negócio muito legal e eu trouxe isso para minha vida. É importante você estudar, né, gente? Ler as coisas e incorporar aquilo de bom. Né? Tudo que eu li, observei, falei, isso aqui eu acredito nisso. Então, isso aqui eu vou trazer para minha vida. Né? Muita gente, às vezes, lê, mas não faz uso daquilo que leu. Né? Tudo na minha vida que eu leio, que eu acho, isso aqui, eu acredito nisso. Então, vou passar a aplicar. Uma coisa que eu passei a aplicar, né, que eu já, muitos anos, eu já estou nessa vida aqui de gerente. Tem pessoas que eu comando e tal. Lá no início da minha trajetória, quando eu fui promovido a gerente, passei a comandar uma equipe, eu também passei a dar aula de liderança. Por isso, estudei muita liderança na minha vida. E desde lá desse princípio, eu segui isso, eu trouxe isso para a minha vida. É o seguinte, ó, quando a coisa dá errada, funcionário que é de minha responsabilidade fez algo indevido, eu penso assim, onde eu errei? Sabe, a culpa é minha. A culpa não é do funcionário. Se o meu funcionário fez algo errado, o responsável por treiná-lo sou eu. O responsável por capacitá-lo sou eu. Quem contratou o funcionário fui eu. Quem treinou o funcionário fui eu. Se o funcionário fez algo errado, eu que sou culpado. Sabe? Então, gente, e pouquíssimas pessoas sabem fazer isso na vida. Sabe? Empresas que eu já vi por aí, contrata o funcionário mal contratado, não utilizou os critérios de recrutamento ideais e contratou o camarada de qualquer jeito, não treinou o funcionário, não esclareceu para o funcionário realmente como deveria ser feita a tarefa. Isso é o que eu mais já vi por aí. Aí, daí a pouco, o funcionário faz algo errado lá, aí pronto, aí chama o camarada no canto lá e é só esculacho. E eu já vi muito funcionário ser contratado e tá lá e assim, ó, não teve a orientação devida para estar lá executando a função para a qual ele foi contratado. Então, um exercício que eu sempre fiz, algo deu errado lá, eu penso, onde que eu errei? Peraí, deixa eu rever. Né? Eu vou assumir a culpa, vou ver se o funcionário fez algo errado lá, porque eu não dei o treinamento adequado para ele. Vou chamar ele no canto, vou dividir a culpa com ele. Fulano, olha só, aconteceu algo aí que não deveria, não poderia jamais ter acontecido, mas já aconteceu. Vamos analisar. Quando eu te contratei, nós não conversamos sobre isso e isso. Vou tentar, em comum acordo com o funcionário, a gente chegar a uma conclusão. Onde nós erramos, onde nós erramos. O erro foi da equipe. Né? E uma coisa que acontece muito com o mau líder. Desculpe, gente, eu tenho falado muita coisa na aula, nessa aula sobre liderança, mas é porque eu estou falando de avaliação de desempenho, né? Isso envolve muito conceito de liderança. Uma coisa que eu falo muito sobre liderança, que eu li também, trouxe para mim, e que eu já vi demais. Eu já trabalhei em empresas aí que tinham pessoas assim. Tinha um gerente lá numa empresa lá, que era só, quando a coisa dava certo, era graças a ele. Sabe? Aí era ele, o negócio deu certo lá, o gerente que virava para a diretoria lá falar, também se não sou eu para ficar aqui à frente dessa equipe aqui, se não sou eu aqui no dia a dia, as coisas não saem, aí ele traz o mérito para ele, que o negócio deu resultado. Aí para a diretoria, ele se exalta, ele que foi o responsável pelo sucesso do negócio. Quando a coisa saía mais ou menos, aí ele, aí falava nós precisamos rever nossos conceitos. Tem alguma coisa aí que ainda nós precisamos melhorar. Aí falava nós. Quando a coisa dava errado, aí era eles. Esse pessoal aí virava para a diretoria. Também essa equipe, também não adianta eu ficar aqui falando, não adianta. Por mais que eu me empenhe, parece que o pessoal não ouve o que a gente fala, fazem as coisas erradas. Aí o erro foi da equipe. Aí ele se exime da culpa. Não é? E quando a coisa dá errado, gente, a culpa é da equipe, a culpa é de todos. E quem deveria ser o principal responsável pelo negócio? Quem está lá em cima, é o líder. O líder é que foi o responsável, ele que, se a equipe errou, ele que é o responsável pela equipe. Não é? Então, a gente devemos sempre pensar dessa forma. Nós, coisa interessante, ó.
Tem esses maus líderes que falam, eu ganhei, nós empatamos, eles perderam. Dessa forma que esses maus líderes pensam. Pensa bem, ó, eu ganhei, nós empatamos, eles perderam. É isso. Quando a coisa dá certo, eu que fui o responsável. Ele vira, levanta a mão e traz a responsabilidade para ele, que deu tudo certo. Beleza. Quando dá mais ou menos, empatou, nós empatamos. Nós estamos precisando rever os conceitos. Aí, quando dá tudo errado, é esse time nosso aí, eu estou falando, o pessoal aí que não se compromete, aí a culpa é dos outros. E ele se exime da culpa. Então, pense sempre nisso. Ainda tem mais um negócio, um último aqui, ó. E aí, vamos então entrar no assunto do feedback 360 graus, que é o assunto, eu fiz essa introdução toda, falar o que é um pouco, né, da avaliação de desempenho, coisa sobre feedback, e agora um 360 graus, né? É o processo de contribuir com o desenvolvimento do funcionário e da organização. O feedback 360 graus objetiva facilitar a identificação de oportunidades de melhoria e orientar o desenvolvimento de metas e planos de ação, tanto em nível pessoal como organizacional. Então, isso aqui era o finalzinho lá do infográfico. Terminou. Estava no segundo... Estava falando do segundo PowerPointzinho que eu mandei lá no grupo lá. Agora eu vou para o terceiro, que vamos falar de avaliação 360 graus, feedback 360 graus. É o materialzinho, número, está escrito já, 5, integração de RH, semana 13, avaliação 360 graus. Eu peguei de um livro do Chiavenato, o livro do Chiavenato de gestão de pessoas, né? Eu vou mostrar a capinha dele aqui para vocês, ó. Sempre falo desse livro, muito bacana, né? Está dando para você ver ele aqui, ó. Livro tradicional de gestão de pessoas, tem lá, quando voltar às aulas, tem na biblioteca lá, quando voltar ao normal nossa vida, né? Um livro bem bacana. Eu peguei, são pouquíssimos slides, para a gente já passar a falar sobre o trabalho. Falando de avaliação 360, que aí eu vou dar um trabalhinho para vocês fazerem em casa, vocês vão fazer uma pesquisazinha melhor sobre avaliação 360 graus. Tá? Então, o que o Chiavenato fala aqui? Ó? Eu vou ler um pouquinho o trecho, paro, dou mais uma explicada, tá? E depois nós vamos para o trabalho. Trata-se de uma avaliação que é feita de modo circular por todos os elementos que mantêm alguma forma de interação com a pessoa avaliada, com quem está sendo avaliado. Ó, então, todos os elementos, as pessoas que têm algum tipo de contato, que interagem com ele lá no ambiente de trabalho, né? Dentro das possibilidades, vão participar também dessa avaliação. É uma forma mais... Então, eu acho que eu digitei alguma coisa errada aqui. É uma forma de avaliação pelo fato de produzir. Faltou alguma palavra aqui. Uma forma mais completa. É uma forma mais completa. Desculpem, pessoas. Eu digitei isso. Peguei do livro, digitei. Depois eu vou tornar a mandar para você lá. Corrigido. Uma forma... Ih, eu digitei errado de novo. Que saco. Uma forma mais completa. Mudou. O material que eu mandei para você está no PowerPoint também. Dá para você depois de ir lá e modificar. É uma forma mais completa de avaliação pelo fato de produzir diferentes informações vindas de todos os lados, que é o que normalmente as empresas fazem, né? Muitas empresas fazem, que não têm esses conhecimentos mais modernos, dessas ferramentas mais modernas. O gerente lá avalia o seu subordinado, ou o diretor de empresas pequenas, o diretor da empresa avalia os seus subordinados, né? Feito de uma única fonte. Normalmente, o gerente lá que avalia os seus subordinados. Aqui nós estamos falando de uma avaliação que a gente vai ver que vem de todos os lados. Todas as pessoas envolvidas. A avaliação 360 proporciona condições para que o colaborador se ajuste às várias formas, às várias e diferentes demandas
que recebe do seu contexto de trabalho ou de seus diferentes parceiros. Então, envolve os parceiros das pessoas, todas as pessoas que têm contato com ele no dia a dia do trabalho. O avaliador, o avaliado, contudo, fica na passarela, sobre os olhos de todos, o que não é fácil. Então, isso tem que ser muito bem feito, tá, gente? Não é pessoa, uma empresa, também para chegar e adotar uma avaliação 360 graus, as pessoas envolvidas precisam entender como é que a ferramenta funcione, porque você está expondo a pessoa também, né? Tem que exige um certo cuidado, certos critérios, para que, em vez de você ter uma avaliação positiva, você, às vezes, está dando um tiro no pé, né? Está expondo a pessoa. Então, olha lá, por se tornar vulnerável, pode se tornar vulnerável, olha lá, se não for bem preparado, né, essa avaliação não for bem preparada, ou se não tiver a mente aberta e receptiva para esse tipo de avaliação ampla e envolvente. Então, uma pessoa precisa, para criar isso dentro de uma organização, precisa estudar o assunto, ver como é que isso funciona e utilizar os critérios para que o resultado seja realmente favorável, satisfatório. Porque, na verdade, olha só para você ver como é que isso é feito. Ó, avaliação é feita, o avaliado aqui no meio. E além disso, que é bacana, a pessoa que está sendo avaliada, ela também faz uma autoavaliação. Então, ó, o gerente da pessoa participa da avaliação, os executivos, a alta administração, participa da avaliação, os seus colegas que estão no mesmo nível participam da avaliação, os subordinados, olha para você ver, quem está abaixo dele também avalia aquela pessoa, os clientes internos, a empresa pode escolher determinadas pessoas internas para também participar da avaliação, clientes externos também que estejam em condições, que tem que haver uma preparação, né? Chamar o cliente, explicar ao cliente o que está acontecendo, se ele pode participar daquele processo, pode ajudar a empresa, porque ele também vai ser beneficiado, né? Cliente interno, externo, ele tem que entender que a empresa está passando por uma mudança que vai ser benéfica para ele. Quem é, de repente, né, gente, um dos principais beneficiados também é o cliente externo. Porque um funcionário mais bem preparado, um funcionário mais bem capacitado, quem ganha com isso, na verdade, um dos maiores beneficiados é o cliente externo. Então, tem que haver uma conversa, um preparo, para que o cliente externo também possa participar daquilo lá. Ou a pessoa avaliada tem que ter consciência, tem que ser uma coisa muito transparente, explicar para o avaliado por que a empresa agora está adotando esse tipo de avaliação, que na verdade não é para, né, expor o trabalho dele, expor os lados negativos dele. E outra, né, gente, isso aqui quando é feito, a empresa, isso aqui, o avaliado, ele tem que ser muito bem preparado, as pessoas que vão passar por aquele tipo de avaliação, tem que ser muito bem preparada para ela entender que, na verdade, a empresa está olhando para ela com outros olhos. A empresa, na verdade, não é expor a pessoa, né? Envolver pessoas de fora, estou falando, fornecedores, outros gerentes de outros setores, né? Que, na verdade, não é, a pessoa não vai passar por um processo de exposição dela, outras pessoas de fora da empresa ajudar a avaliar ela. Na verdade, a empresa está tomando um novo caminho, tomando um novo rumo. Isso aqui, você estuda muito isso quando você estuda a gestão da qualidade total. As empresas que implantam esse tipo de mecanismo, de metodologia, normalmente elas passaram por processo de qualidade total. Hoje você tem MBAs voltados para a gestão da qualidade total. Eu sei porque quando eu fiz aqui o meu MBA aqui na UF, eu estava louco para fazer, chamava GQT, Gestão da Qualidade Total. Eu estava louco para fazer esse MBA, mas depois eu comecei a dar aula, e aí minha vida mudou de rumo, eu não tive essa oportunidade de fazer.
o MBA em GQT, Gestão da Qualidade Total. Quando uma empresa passa por um processo de implantação da gestão da qualidade total, ela vai passar por um processo de implantação de uma avaliação 360 graus. Então, o funcionário também, que vai passar, ele é também treinado, ele tem que entender que a empresa está passando por um processo de modernização, uma implantação da qualidade total. Isso é muito benéfico para ele, né? A empresa está avaliando ele com mais critério, com mais rigor, com mais critério, para poder dar um treinamento melhor para ele, para ele se tornar um profissional melhor, uma pessoa melhor, um profissional melhor. Então, quando você faz uma implantação de um sistema de avaliação desse, a pessoa também entende o sentido do negócio, não é? Então, não é simplesmente expor a pessoa, o cliente externo também vai ajudar a avaliar, não. A pessoa tem que entender isso para o bem, que é para o bem dela também, né? Exato, ela está se tornando um profissional melhor. Ela vai ser mais bem valorizada no mercado de trabalho, não é? Todo mundo não quer ser bem valorizado no mercado de trabalho? Imagina, você passou por uma empresa que implantou a qualidade total, tinha avaliação 360 graus. Você supõe que aquele profissional seja um profissional mais bem preparado, não é? Agora, tem prós e contras, vantagens e desvantagens. Vamos ver algumas aqui. Depois, no trabalho, você vai buscar por mais vantagens e desvantagens. Tem um site que eu estou sugerindo para você pesquisar. Olha lá, o sistema, vantagens, né? É mais compreensivo e as avaliações provêm de múltiplas perspectivas. Então, porque quando você tem uma avaliação de desempenho feita só pelo gerente da pessoa, por exemplo, você está avaliando por uma perspectiva só a opinião do gerente, ou às vezes a opinião do gerente e do RH. Agora, ali você viu ali o leque de avaliações, cliente, o fornecedor, então, as pessoas que estão convivendo com o profissional, né, no dia a dia. Então, você está percebendo uma avaliação do funcionário por múltiplas perspectivas, outros tipos de opiniões. Tá? A qualidade da informação é muito melhor, com certeza. Né? Você está avaliando a pessoa de todos os lados, o seu par, a pessoa que trabalha com ele no dia a dia, o subordinado dele, o superior dele, o diretor da empresa, o cliente externo. Complementa as iniciativas da qualidade total. Eu acabei de falar que isso aqui, as empresas normalmente, quando chegam a adotar essas avaliações, normalmente são empresas que passam pela implantação da qualidade total nas empresas, programas de qualidade total. Enfatiza os clientes interno e externo e o espírito de equipe. A retroação fornecida pelo entorno permite o autodesenvolvimento do avaliado. Então, gente, esse modelo de avaliação é para o autodesenvolvimento da pessoa. A pessoa realmente entender os seus aspectos bons, entender os seus aspectos que ela precisa melhorar, como que ela vai poder melhorar aquilo. Então, ela vai trazer o autodesenvolvimento da pessoa, né? Agora, as desvantagens. O sistema é administrativamente complexo para combinar todas as avaliações. Então, não é assim, né? Chegar numa empresa, vamos fazer uma avaliação 360 graus? Vamos começar amanhã a fazer. Gente, isso é uma coisa, né? Você já está imaginando aí, é um pouquinho complexo. Né? E aquilo que eu falo sempre para vocês, eu estou mostrando para vocês as ferramentas, a gente fala um pouco aqui, vou dar um trabalho para vocês pesquisarem e tal, mas você precisa estudar isso mais aprofundadamente. E uma empresa, para implantar isso, ela precisa de passar, né? É um processo um pouco mais complexo administrativamente para se implantar, que se você for simplesmente querendo fazer uma coisa sem ter os critérios, a metodologia precisa, você pode, de repente, ter um resultado que não é o que deveria ser no final do processo. A
retroação pode intimidar e provocar ressentimentos no avaliado. Então, tem que tomar muito cuidado, porque isso tem que funcionar como um mecanismo de motivação, de autodesenvolvimento, não é? Para a pessoa buscar o seu crescimento, e não você criar ressentimento na pessoa, intimidar a pessoa, desmotivar a pessoa. Pode envolver avaliações conflitivas, emitidas sob diferentes pontos de vista. Então, é preciso, o sistema requer treinamento dos avaliadores para funcionar bem. O que ele fala aqui? As pessoas podem fazer um conluio ou um jogo qualquer para que as avaliações venham a prejudicar determinadas pessoas que, de repente, alguém dentro da organização não gosta. Então, a alta administração tem que tomar todo cuidado, todo critério, que você está envolvendo pares da pessoa, está envolvendo outros gerentes, e tomar o cuidado, então, para que as pessoas que estão participando ali sejam realmente neutras e vão realmente dar a sua avaliação de forma neutra, né? Sem deixar que as rixas internas influenciem, né? Porque toda empresa, a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis. O ser humano, nós somos cheios de defeitos. Nós somos invejosos, nós somos ciumentos, nós somos rancorosos. Em determinado momento lá, alguém fez algo para te prejudicar, aí você guardou aquela mágoa daquela pessoa, aí, de repente, você é chamado para ajudar na avaliação daquela pessoa, aí você fala, agora também eu vou descontar. Infelizmente, né, gente, isso às vezes acontece. Então, as pessoas que estão planejando implementar isso dentro de uma organização têm que se resguardar de todos os critérios possíveis para não deixar que isso aconteça. Né, lá? Que as pessoas fazem um determinado conluio, um jogo, né? Eu errei, eu digitei isso muito rápido aqui, tem um texto errado aqui, me perdoe aí. Alguma palavra errada aqui. Conluio o jogo para dar avaliação inválida, para dar. Para dar, gente, me perdoe. A avaliação inválida para outras pessoas. As pessoas podem fazer conluio, juntar um grupinho lá, né? E falar, gente, vamos aproveitar o momento, né? Não vamos acabar de denegrir a imagem da pessoa lá e tal. Isso, gente, eu já vi isso acontecer, tá? Em organizações, formam aquelas panelinhas lá e falam, vamos aproveitar o momento aí, vamos tirar o fulano da jogada. Então, tem que a alta administração tomar o cuidado para perceber se isso não está ocorrendo. Quando um funcionário toma uma nota, uma avaliação muito ruim lá, se pode realmente aquilo estar refletindo a realidade lá, ou pode ser algum grupo de pessoas que estejam querendo prejudicar determinado funcionário. Fazem um jogo para dar avaliação inválida para outras pessoas, e que aquilo realmente não é a realidade. Tá? Então, precisa haver um treinamento, precisa haver uma preparação, não é uma ferramenta muito facinho de você chegar e ir implementando, tem que haver uma série de critérios. Eu não quis, então, pessoal, eu preparei só 3 slides. Eu quis dar a missão para vocês também pesquisarem, que um dos objetivos desse curso nosso é esse, fazer com que o aluno também arregace um pouco a manga e pesquise. Então, eu falei bastante coisa sobre avaliação 360 graus, eu falei sobre avaliação de desempenho, eu falei sobre feedback, eu falei sobre avaliação 360 graus, e agora, então, vou deixar uma missãozinha, eu já mandei lá no grupo, o caso, acho que eu mandei lá no grupo já, não mandei? Eu desliguei meu WhatsApp aqui, deixa eu ver aqui no meu... eu mandei tanto no Word quanto em PDF. Em PDF você clica lá e já vai direto para o link. Então, vamos ver o caso aqui, eu já libero vocês aí. Olha lá. Nossa, professor, que caso grande. Calma, gente. Não, porque primeiro tem uma introdução ali. Não é muito trabalhoso assim, não.
Caso bacana para você aplicar a coisa, pesquisar ainda mais, entender mais o funcionamento e tentar aplicar o negócio, né? Olha lá, caso da Firestone, caso real também. A Firestone é a segunda maior empresa de pneus dos Estados Unidos, com 18% do mercado norte-americano, empresa americana. Produz e comercializa pneus e produtos de borracha para automóveis, caminhões, ônibus, tratores e aviões. A empresa ela tem várias lojas, a Firestone, lá nos Estados Unidos. Então, as lojas funcionam como meio de linkagem vital com os consumidores. Os consumidores estão precisando, eles têm as lojas onde ele pode recorrer. Os gerentes, e cada loja dessa lá tem um gerente responsável pela sua loja. Então, olha lá, o gerente de loja constitui um recurso-chave na determinação das vendas e dos lucros da empresa. O desempenho dos gerentes de loja é avaliado anualmente apenas pelo seu superior imediato. Os gerentes das lojas têm várias responsabilidades. Olha, então, o que é o caso? A empresa ela funciona com um sistema de avaliação onde esse gerente da loja ele só é avaliado pelo superior dele. Tá? Os gerentes de loja detêm várias responsabilidades conforme a seguir. O cara trabalha para danar lá, ó. Aí eu peguei algumas funções que esse gerente lá tem, algumas responsabilidades dele. Ele tem que assegurar o máximo volume de vendas e lucro para a empresa. Supervisionam as fases de operações das lojas. Então, ó, as operações de vendas, o gerente da loja, da loja dele, ele supervisiona as vendas da loja. O merchandising, como é que é feito? O merchandising são as ações, né? De marketing fora da empresa. Atendimento aos clientes, como é que está sendo feito o atendimento aos clientes? O gerente também, ele fiscaliza isso, supervisiona isso. Os estabelecimentos das políticas de preço da loja, ele também participa disso. E o gerente da loja ajuda o RH nos processos seletivos, participa também dos processos seletivos para a loja, treinamento dos novos funcionários na loja, supervisão dos funcionários, então ele ajuda o RH, tanto no processo seletivo, quanto no treinamento, quanto na supervisão dos funcionários. E estabelecem cotas de vendas para os vendedores e ajuda no treinamento desses profissionais, dos vendedores, juntamente com o gerente comercial. Então, ele é o gerente da loja, a empresa tem os gerentes comerciais, e o gerente da loja ajuda o gerente comercial no treinamento desses vendedores. Tá? Acompanha os responsáveis pelas compras da empresa junto aos fornecedores. O gerente da loja também, ó, ele atua junto com o gerente de compras, junto aos fornecedores. Está em contato também, tanto com as pessoas que fazem as compras, quanto os fornecedores da empresa. Por fim, acompanha o gerente de marketing junto à agência de marketing digital da empresa. Então, a empresa lá deve estar passando por um processo de implantação de marketing digital, né, que hoje em dia está na moda. Então, o gerente da loja, ele acompanha, junto com o gerente de marketing, todos os processos de marketing digital que são feitos junto à agência de marketing digital. Então, o cara tem uma missão lá, nossa senhora, muito trabalho, né? A diretoria está analisando, então, finalizando agora o caso. A diretoria está analisando a possibilidade de implantar um sistema de avaliação 360 graus na empresa. Porque lá, esse gerente lá, ele só é avaliado, os funcionários só são avaliados pelos seus superiores. A empresa está analisando a possibilidade de implantar um sistema de avaliação 360 graus, a começar pelos gerentes das lojas. Se a estratégia for bem sucedida com os gerentes, este modelo de avaliação será estendido aos demais funcionários. Olha que bacana. Vocês, o grupo que vocês vão formar aí, é como se vocês fossem do RH dessa organização. Então, vocês fazem parte do RH da organização e os diretores solicitaram a vocês um estudo
sobre a implementação desse modelo 360 graus, para que a diretoria possa analisar e decidir pela implantação dessa estratégia. Esse estudo deverá conter os seguintes tópicos. Então, são 5 coisas, ó. Vocês vão fazer um pequeno... Vamos supor, vocês... Deixa eu explicar direitinho, né? Vamos recapitular. A empresa tem as suas lojas espalhadas pela cidade. Essas lojas têm um gerente. Na empresa, hoje, o sistema de avaliação de desempenho é o superior imediato que avalia o cara de baixo. A diretoria da empresa quer implementar um sistema de avaliação 360 graus. Não quer chegar e radicalizar e implementar isso de uma vez na empresa toda. Ela vai aproveitar, tentar implementar isso com o gerente da loja. Ele tem aquelas funções lá, com o gerente da loja. E aí, então, a diretoria chegou para vocês do RH e falou, vamos tentar implementar um sistema 360 graus? Faz para mim um estudo, vocês do RH, faz um estudo, levantando uns tópicos aí para a gente poder pegar e analisar isso, para ver a viabilidade de implantar isso ou não. Então, vocês vão fazer um estudo, tem um site aqui, ó, onde tem essas informações que vocês precisam, podem pesquisar outros sites também. Então, vocês vão fazer um estudo para ser apresentado para a diretoria. Tem que fazer um estudo bem bonitinho, para mostrar para a diretoria o que realmente é uma avaliação 360 graus. 2, para que serve essa avaliação? Quais as vantagens e as desvantagens de uma avaliação 360 graus? Eu já falei de algumas, mas nesse site tem várias outras. Elenquem isso. Elaborem um questionário com o modelo a ser implementado. Eu não vou mandar, lógico, vocês fazerem um questionário de 20, 30 perguntas, apenas 5 aspectos ou competências a serem avaliados. E, por fim, elenquem quem participaria dessa avaliação. Quem vai participar dessa avaliação? Então, vocês sabem, aqui tem, ó, com quem esse gerente tem contato, com quem ele lida no dia a dia. Então, vocês vão usar essas as funções, as responsabilidades dele, para você elencar aqui quem, então, que pode participar dessa avaliação. Então, ó, no site aqui, gente, ó, já está ali. Um site bem bacana de coaching aí, ó, SD Coaching. O que é avaliação 360 graus, ele está falando. Ele está falando ali, ó, o que é avaliação 360, para que serve, está falando aqui. Ele está falando, ó, quais as vantagens de uma avaliação, eu já falei de desvantagens também, aí, mas ele está falando de várias outras, ó, quais as vantagens? Possibilita autoanálise, facilita o desenvolvimento de competências, cria cultura de feedback, o site está falando um monte de coisa. Aí ele está falando como é feita. Então, ele está dando exemplos aqui para vocês, ó. Estou passando rápido, gente, vocês leem com calma. Tem um exemplo aqui, ó. Olha lá, exemplo de questões que vocês podem utilizar, de competências que podem ser avaliadas. E aí, como é que normalmente esses questionários são feitos, ó? Aqui tem um exemplo, ó. Abaixo de cada afirmação, você deve colocar alternativas múltiplas, seguindo uma frequência como, por exemplo, nunca, raramente, às vezes, muitas vezes ou sempre. Então, por exemplo, questão da liderança. O colaborador inspira e motiva colegas, incentivando-os a explorarem o seu potencial máximo? Nunca, raramente, às vezes, muitas vezes ou sempre. É um questionáriozinho. Aí vocês vão me citar 5 competências a serem analisadas naquele gerente. Vocês sabem lá as tarefas, as responsabilidades que eles têm. Então, é fácil de você identificar as principais competências que precisam ser analisadas, só 5. E que tipo de questionário? Vai ser esse aqui, ó, nunca, raramente, às vezes. Então, eu acho que se você fizer uma pesquisazinha no site aí, não está nada difícil de você fazer esse trabalho. Eu vou pedir para vocês fazerem em grupos em casa até o final de semana. Até segunda-feira me mandem para dar uma analisada. E na próxima aula
a gente faz uma análise do que vocês conseguiram levantar aí e avaliam outros aspectos. Gente, está complexo aí para fazer o trabalho? Acharam complicado? Não entenderam o que é para ser feito? Eu já encerrei o que eu tinha para falar, aí eu vou ficar agora aqui aberto. Se vocês, por acaso, entenderam o que é para ser feito no trabalho ou não entenderam, quer que eu explique alguma outra coisa? Tá, pessoal? Eu acho que tem um site aí que vai guiar vocês. Então, gente, eu não quero. Gente, o objetivo, João Paulo, Rosângela, o objetivo não é você pegar e copiar do site para o trabalho, não, né? Por favor. Isso aí não é. O objetivo, eu falei diversas coisas aqui. Tem muita coisa nesse próprio PowerPoint que eu mandei para vocês. Eu estou dando mais um site explicando todos os aspectos desse tipo de avaliação. Procurem sintetizar tudo, não é copiar do site e colar. Façam uma resposta com as palavras de vocês, demonstrando que realmente você entendeu. Vocês vão fazer isso em grupo. Tá? O objetivo é esse. E aí me mandem lá pelo WhatsApp mesmo, até segunda-feira. Pessoal, se ninguém tiver mais dúvidas, são 8h30, está num horário bom para eu poder concluir o meu trabalho hoje com um aluno lá do TCC lá. E aí vocês estão liberados. Agradeço a todos pela participação. É sempre uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. Eu amo vocês demais. Tá? Boa noite a todos. Se tiverem dúvidas sobre o trabalho, podem me mandar no WhatsApp. Tá? Isabel, Débora, Joelma, João Paulo, Thaís, Luana. Me perdoe se eu não falei alguém aqui. Débora. Tá? Muito obrigado a todos aí. Daniel, Juliane. Tá? Muito obrigado a todos aí pela participação. Sabrina, Micaele, muito obrigado. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Já podem ir descansar, tá bom? Muito obrigado mesmo.